estudo da rocha, e chega à conclusão que a rocha tem níquel, tem ferro, tem enxofre, tem um conjunto de metais, tem uma composição química, tem forma e tem peso, então ela tem uma composição física, ela tem forma, portanto tem uma estética, tem uma concepção artística. Então ela é de um período geológico de 5 milhões de anos atrás, portanto ela tem uma história. Então ele decodifica a pedra. Então o que aconteceu com o Pedro, né? No momento que ele estudou a rocha, ele passou a ser um outro Pedro, porque ele domina o conhecimento da rocha, ele tem um novo conhecimento. E a rocha deixou de ser apenas o local de brinquedo e passou a ser uma outra coisa, um objeto científico que ele já sabe que é composto por tais e tais metais, tem tais pesos, tais formas, tal massa, né? Portanto, a rocha é um objeto químico, físico, matemático, artístico, histórico, geográfico, como todo fenômeno, como todo objeto, tem todas as dimensões do conhecimento humano. Então, isto é importante. Vocês vão dizer assim, mas isso é muito teórico, professor. Não, isto que nós temos que passar para a prática pedagógica. O nosso desafio é esse. Como que nós vamos ter uma ação pedagógica em que a gente possibilite que os nossos alunos, de fato, mudem-se pelo conhecimento e comecem a ter outra percepção do mundo em que eles vivem, que é esse o objetivo do conhecimento. Tá? O conhecimento é transformação, o conhecimento é sempre novo, o conhecimento é sempre um espaço novo, nunca é repetição. Repetição não fecha com conhecimento, é contrário ao conhecimento. As pessoas humanas nunca repetem nada. Sempre que mandar alguém repetir alguma coisa, ele vai repetir diferente, porque é próprio do ser humano a criação. Só tem um lugar que se repete, que é na escola, mas fora daí o ser humano não repete nada, né? Bom, para vocês refletirem um pouquinho. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Qual é a certeza de que não sei? Eu nunca sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e toda frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e tudo vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, a letra da música ela tem uma concepção de conhecimento, né? E uma concepção de conhecimento de sujeito, que cada um de nós faz a sua caminhada, o seu destino, e cada um de nós é capaz, né? É capaz de construir o seu caminho e descobrir
as manhas das manhãs e o sabor das massas, né? Que é as diferentes relações, né, da vida, dos objetos, das coisas, nossa com o mundo. Então, a vida para nós é sempre uma novidade a cada dia. Nós sempre estamos descobrindo alguma coisa e nos construindo como sujeito, mesmo que nós não tenhamos tão clara a consciência disso, né? Mas cada um carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Todos nós somos capazes. Todos nós aprendemos. Não aprendemos as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas todos nós aprendemos. Por isso que na aprendizagem, a avaliação sempre teria que tomar o sujeito como parâmetro de si mesmo. Porque cada sujeito aprende de uma forma, anda de uma forma e faz o seu caminho, né? E tem o dom de ser capaz, que é essencialmente um dom humano. Bom, então, falando do conhecimento, nós temos que falar um pouquinho do método, né? Para conhecer, é preciso que tenhamos método. Como desvelar a realidade, como estudar os fenômenos. E aí nós temos que partir de alguns conceitos, que pode ser discutível, que pode ser debatido, mas que bom que a gente estivesse fazendo sempre esse debate, né? Em relação ao nosso trabalho do dia a dia, é claro. Todo fenômeno é uma totalidade. Todo fenômeno é uma totalidade. E a totalidade é constituída pelas partes. As partes e o todo. O todo não é igual à soma das partes. O todo é sempre tem um resultado diferente, né, da articulação das partes. As partes têm uma função específica dentro do todo. E as partes sozinhas também não são nada, né? Então, para representar um pouco, né, nós temos uma totalidade. Se eu quiser estudar uma totalidade, primeiro eu tenho que decompor as partes dessa totalidade, para entender como são essas partes e que funções elas podem estar desenvolvendo ou assumindo dentro da totalidade. Então, a gente decompõe as partes. É um método de investigação científica. Vamos ver as partes do todo. Então, nós temos as partes. Aí nós vamos estudar as partes. O concreto do fenômeno, a essência do fenômeno. E depois nós vamos reconstituir o todo na nossa mente, fazendo abstração do todo. Então, estudadas as partes, nós vamos ver as funções das partes e vamos ver que elas são importantes, mas também não são isoladamente. Elas são importantes só no todo, como uma peça da engrenagem, né? Então, no momento que nós voltamos com as partes para o todo, nós vamos entender a totalidade. Então, nós vamos teorizar a realidade. Nós vamos estabelecer um conceito da realidade, ou uma teoria da realidade, a partir da decomposição do todo, da análise das partes e da recomposição do todo, agora compreendido, né, pelo processo de análise das partes e do estabelecimento das relações delas dentro do todo. E para nós podermos entender o movimento do conhecimento, nós podemos utilizar o conceito de dialética. Dialética, que é um conceito que significa movimento. O movimento se dá pela contradição existente dentro de cada realidade, que impulsiona a realidade a partir dessa contradição, e ela entra num processo de movimento e mudança, até estabelecer uma crise das contradições e o estabelecimento de uma síntese, uma nova síntese, que é a superação de um processo agudo de contradições. Essa síntese não é um momento de estatelamento, não é um momento de parada do processo. Não, a própria síntese já desenvolve no seu interior novas contradições e nova antítese, né? E a observação
desse processo no conhecimento, nós chamamos de praxis quando nós teorizamos a prática. Então, o nosso desafio é sempre teorizar a nossa prática, quer dizer, refletir sobre a nossa prática, aquilo que o Freire chama ação, reflexão, ação. Quer dizer, isso faz parte do movimento de construção do conhecimento. E a praxis significa isso. A praxis não significa prática, significa reflexão da prática, né, que nos possibilita testar uma concepção, uma teoria, e redimensionar essa teoria a partir do exame da prática. A dialética tem origem na Grécia. Sócrates trabalhava a dialética como diálogo, e Heráclito de Éfaso foi o primeiro filósofo que trabalhou a dialética como movimento, e assustou os gregos, né? Porque os gregos eram seguidores de Parmênides, que dizia que só existiam as coisas, só os objetos fixos, que o movimento era uma ilusão, mas que o fogo, a terra, o ar, o sol, enfim, todos os objetos eram fixos. E o Heráclito questionou isso e criou uma vertente nova do pensamento humano, que é o pensamento dialético, que é o método de pensar e de agir, né, considerando a realidade como algo sempre em transformação. Hegel, na Idade Moderna, vai assumir a dialética. Hegel foi professor de Marx, né? Ele assume a dialética, só que o Hegel era um idealista. Portanto, a dialética para ele se dava no mundo das ideias. Quer dizer, as contradições se davam no mundo das ideias. E Marx, o seu aluno, vai dizer o contrário. Não, o mundo das ideias é a transposição para a cabeça do homem das contradições da realidade. As contradições se dão na realidade, e o mundo das ideias é essa realidade passada para a cabeça do ser humano. Então, o importante aqui é essa ideia do movimento. O Heráclito dizia que ninguém pode tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez o indivíduo que toma banho não será mais o mesmo e o rio não será mais o mesmo. O movimento das águas, né, é um movimento que de fato renova constantemente o quadro, a realidade. Portanto, todo o contexto está em permanente transformação. E a aprendizagem, então, passando da concepção de conhecimento, o método dialético, para a questão da aprendizagem, né? Algumas questões sobre aprendizagem. A relação dialética entre o todo e as partes tem que ser pensada na organização de um projeto pedagógico. Se a realidade ela é múltipla, se a realidade é interfacetada, se a realidade exige olhares dos mais diferentes para decodificá-la, então é preciso que um projeto pedagógico trabalhe com a totalidade, se articule para desenvolver o conhecimento dentro de uma totalidade, que está em movimento de transformação sempre. As partes têm funções específicas para o funcionamento do todo e perdem as funções tomadas isoladamente. Já havia falado nisso. E aí nós chegamos aos limites das disciplinas na aprendizagem. Essa concepção, ela percebe os limites das disciplinas. Teria que eliminar as disciplinas? Não. Elas continuam sendo um foco de conhecimento importante, só que nenhuma disciplina dá conta sozinha da explicação de um fenômeno, porque um fenômeno é sempre uma totalidade.